Éfeso, isso diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua perseverança, e que não podes sofrer os maus. E puseste as provas que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentiroso. E sofrestes e tens perseverado, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tenho, porém, isto, que odeio as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A qual vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Senhor, te louvamos e te agradecemos por esta palavra. Vem, Senhor, de encontro à necessidade de cada coração e de cada vida, para que cada um de nós que aqui estamos, possamos sair deste lugar abençoado, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar, continue com a sua Bíblia aberta. Como eu avisei domingo, irmãos, nós vamos começar durante 7 terça-feiras. Nós vamos falar sobre essas 7 igrejas do Apocalipse, né? E hoje nós vamos falar sobre Éfeso, né? Essa igreja, somente para você poder entender. Nós entendemos um pouco, né, sobre essas igrejas, de qualquer forma, muitas vezes, que nós entendemos quando vamos estudar sobre essas igrejas. Nós podemos entender pelo fundo histórico, ou seja, o que realmente essas igrejas significavam naquela época. Então esse é o fundo histórico, o que elas eram naquela época. E muitas vezes nós podemos também, né, vermos sobre o fundo profético. Qual que é o fundo profético? Muitas vezes é quando estudamos sobre essas igrejas e podemos entender que é uma fase que a igreja ela passa. Ou seja, as 7 igrejas são 7 fases da igreja em decorrer, né, do tempo e no decorrer do ano, né, dos tempos que surgiram. Ou também podemos entender ela como universal, ou seja, essa carta ela era tão atual quando ela foi escrita para a igreja de Éfeso, quanto ela é tão atual para nós nos dias de hoje, como cristãos. Então tem várias formas de nós entendermos e compreendermos e vermos que realmente a palavra ela fala conosco de todas as maneiras. E quem era esta igreja, né? A igreja de Éfeso, né? Nós vemos que ela era uma cidade que naquela época ela tinha aproximadamente 250 mil a 400 mil habitantes. Era a principal cidade do reino naquela época. A única cidade maior, era a segunda maior cidade do Império Romano. A única cidade maior que ela era somente Roma, a capital do Império Romano. Então ali ela era a segunda da Ásia, ela era uma das principais, somente para você poder entender. Era uma cidade marítima e ela vivia do comércio, que era a beira-mar. Então entendemos que quando João ele tem essa revelação e escreve uma carta direcionada à igreja de Éfeso, é porque essa igreja ela teve um começo. E se nós podemos simbolizar essa igreja como sendo nós, todos nós tivemos um começo na vida. Todos nós tivemos um começo. E como foi o começo dessa igreja? Nós vemos que ele diz assim, olha, conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Então aqui quando está falando de obras, está falando sobre atitudes, ações e pensamentos. Quando ele diz
assim, conheço as tuas obras. Ele está dizendo, olha, eu conheço as tuas ações. Eu conheço os teus pensamentos. Eu sei das tuas atitudes. Então entenda que aqui ele estava dizendo, olha, eu sei quem você é. Porque muitas vezes não conhecemos as pessoas. Eu te vi na esquina. Eu conheço aquela pessoa que passa todos os dias aqui. Não. Conhecer é conviver. É andar junto. Ou seja, é dialogar. É ter vários tempos de conversa. Então quando ele estava dizendo conheço as tuas obras, está dizendo conheço todas as suas ações. Eu conheço as suas atitudes. Eu conheço as suas ações. Eu conheço os seus pensamentos. Aí nós podemos voltar lá no livro de Atos. Como que a igreja de Éfeso ela começou. Atos capítulo 18. Atos 18. (18, 24). Que diz assim, E chegou a Éfeso um certo judeu, chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Então, como que a igreja de Éfeso ela começou? Por este homem aqui, um certo judeu chamado Apolo, mas o que ele conhecia? Somente o batismo de João. Qual batismo que era? O batismo para arrependimento. O batismo por imersão, a qual João pregou. Então, os primeiros ali que se achegaram, eles tinham somente esse conhecimento. Mas quando nós lemos aqui em 19:1, diz assim, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Ou seja, Apolo ele começou, mas vieram até ele, e levaram ele para Corinto. Mas quando Paulo chega, é Paulo que implanta realmente a igreja de Éfeso. E quando ele chega, ele acha alguns discípulos. Ele diz assim, recebeste vós o Espírito Santo quando creste? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Amém. Ou seja, então Paulo ele vai começar o que? A instruir a igreja. A Bíblia diz que ele encontrou ali apenas 12 discípulos, 12 homens. E disseram, vocês conhecem o Espírito Santo? Sabe quem é? Disse, nós não sabemos. Apenas somos batizados no batismo de João. Apenas nesse batismo. Então entenda que Paulo ele começa a orar com eles, apresentar a eles a Cristo. E a Bíblia diz que eles são batizados com o Espírito Santo. Versículo 17. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeu como grego, e caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E o nome do Senhor era engrandecido. Por quê? Se nós formos ler esse capítulo, você vai ver que aqui, que a Bíblia diz aqui em Éfeso, que o Senhor fez pelas mãos de Paulo muitas maravilhas. Em Éfeso, que eles traziam ventos e aventais de Paulo, e colocavam sobre os enfermos. Foi aqui. Se você ler, aqui não vai dar tempo, nós temos todos somente para você poder o quê? Entender
começo da igreja. É por isso que Jesus está dizendo, eu conheço que as suas obras. Ou seja, conheço o teu começo. Eu sei como o seu começou. E o que aconteceu depois? No versículo 18. E muitos dos que tinham crido vinha confessando publicamente os seus feitos. Também muitos dos que o seguiam, artes mágicas, trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam-se, montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia. Ou seja, naquela época, por que nós estamos falando aqui? Porque esta cidade era uma cidade idólatra. Ou seja, tinha a grande deusa Diana, dos Efésios, ou seja, uma deusa. Se você continuar lendo aqui, Paulo, ele vai começar no capítulo 20, ele vai começar a ter problema ali. Por quê? Porque as pessoas expulsam Paulo dali, porque eles estavam com medo de perder o seu lucro. Ou seja, as pessoas que vinham comprar as imagens, comprar ali o seu santo, as suas coisas. Então, somente para você entender, mas aqueles que se convertiam, tudo aquilo que ele tinha de magia, eles queimavam no fogo, não importa o quanto que eles tinham que pagar. E se rendiam realmente a Cristo. Este foi o começo da igreja. Este foi o começo que a igreja, ela começou a crescer em Éfeso. Porque Paulo, a Bíblia diz que Paulo ele esteve ali durante aproximadamente 3 anos para fundar esta igreja. 3 anos ele ficou ali trabalhando, ensinando, instruindo, para que esta igreja ela tivesse um crescimento. Entenda que muitas vezes em nossas vidas como igreja, se nós estamos aqui hoje, é porque alguém investiu o cuidado em nós. Se você está aqui hoje, pode ter certeza que alguém investiu o cuidado em você, em convidar você, em orar por você, em visitar você, em perguntar como você estava, estar ao seu lado, em te acompanhar. Porque nenhuma igreja começa porque ela quer. Ela começa porque Cristo sempre envia alguém para trabalhar em favor dela. Esta igreja não era diferente. Paulo, ele dedicou o seu tempo, 3 anos da sua vida, ele ficou ali ensinando, fazendo com que a igreja ela viesse crescer. Ela viesse ser o quê? Engrandecida. E é por isso que quando nós vamos lá no texto, a qual nós estamos lendo em Apocalipse, diz: eu conheço as tuas obras. Ou seja, eu sei como vocês trabalharam, eu sei que quando vocês aceitaram a Cristo, vocês lançaram tudo de mal fora e dizemos: a partir de hoje nós somos só de Cristo. Porque a igreja, para ter obra, ela tem que ter isso, ou seja, ela tem que ser somente de Cristo. Então quando ele fala: eu conheço as suas obras, as suas ações, os seus pensamentos, as suas atitudes, é porque vocês abandonaram tudo. Deixaram tudo. Não importava o quanto eles tinham pagado naqueles livros. Eles queimaram e disseram: não importa o dinheiro que eu investi, o importante é o que eu conhecer a Cristo a partir de hoje. E isso é mais importante. Então aquele material para eles não era uma perda, era um ganho. E aqui eu vejo algo interessante da igreja de Éfeso. Por isso que ele diz: eu conheço as suas obras. Porque se não serviam para eles, eles podiam ter vendido para muitas pessoas. Eles poderiam ter lucro naquilo, porque muitas pessoas ainda compravam aquilo. Mas sabe o que eles entendiam? Se não serve para mim, não serve para ele também. Se isso prejudica a minha vida, vai prejudicar a vida dele também. Então eu tenho que destruir isso e tenho que começar a anunciar a Cristo. É por isso que, só para você poder entender qual foi o começo, o fundo histórico dessa igreja. Ela começou não aceitando nada daquilo que não fosse de Cristo. E ele diz: eu conheço as tuas obras e o teu trabalho,
e a tua perseverança. Ou seja, eu conheço o teu trabalho. Eu sei o quanto vocês têm trabalhado. Abra aí a sua Bíblia somente para você entender. Em 1 Timóteo, capítulo 1. Capítulo 3, 4 e 5. Diz assim, como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinarem doutrinas, nem cedei fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Então essas expressões foi quem? Timóteo. Então Paulo ele implanta Timóteo em Éfeso. Nós vimos como teologuei, quando partir para a Macedônia, que ficasse em Éfeso. Essa carta a Timóteo mostra que quando ele partiu, depois de um tempo ele colocou Timóteo para cuidar da igreja. E o que já estava advertido para a igreja naquele tempo? É como nós temos lá. Diz o quê? Conheça as tuas obras, a tua paciência, a tua perseverança, e que não pudeste sofrer maus, puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentiroso. Então o que Paulo estava divertindo? Olha, nem se deem a fábulas ou a genealogia intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faça agora. Ou seja, ele estava dizendo que muitos iriam se levantar como falsos. Ou seja, só que a igreja de Éfeso, ela tinha que estar o quê? Preparada para conhecer o que era falso e o que era verdadeiro. O que era falso e o que era verdadeiro. Mas tu os achaste mentiroso, ó. E sofrestes com perseverança, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Capítulo 3. Então é isso que o Senhor estava tentando expressar para eles. E nós vemos aqui, ó, Atos capítulo 20, somente para você entender. Atos 20. Capítulo 20, versículo 29. Paulo dizia assim, ó: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei, de noite e de dia, de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Ou seja, se você ler no capítulo 20, no começo, a Bíblia diz que ele chega ali e ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso, para dar instrução a eles. Ou seja, esse capítulo 20 é uma instrução que Paulo deu, acerca para os presbíteros passarem para a igreja de Éfeso. E nós vemos o que ele diz. Ele diz que nós vemos que depois deles iriam levantar homens ou pessoas que não iriam ter dó de enganar a igreja, ser falsos profetas. Então é por isso que
como a igreja ela já tinha sido ensinada, e aqui em Apocalipse, quando faz alusão à igreja de Éfeso, faz alusão que eles conseguiram suportar esse tipo de pessoa. Que eles conseguiram resistir. Porque Paulo, durante 3 anos, não se cansou de ensinar. É por isso, irmãos, que aquilo que nós aprendemos de Deus, não é qualquer um que vai mudar assim. Se nós aprendemos certo, pode vir qualquer pessoa tentar te fazer pensar errado, você vai dizer, não, o certo é esse. Não pode fazer isso, pode fazer aquilo, você vai dizer, não, o certo é o que está escrito aqui, eu já aprendi. Então, uma das coisas que a igreja de Éfeso ela tinha, o que ela já tinha aprendido certo com Paulo. E Paulo disse, vai se levantar muitos, vão vir. Mas eu já ensinei certo, pratica. É porque muitas vezes nós não queremos praticar certo. Muitas vezes ouvimos, né? Não é errado ouvir nada na internet, nem assistir. Mas eu tenho que ter o discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Ou seja, então não é tudo que se está falando que eu posso dizer, olha aqui, está certo. Ou olha aqui, está errado. Eu tenho que saber. Para me pegar para a minha vida, para mim não ser o que? Enganado. E essa era uma preocupação de Paulo quando ele fez aquela igreja. E na carta de Apocalipse, quando João teve essa revelação, ele fala a mesma coisa. E sofreste, e tem perseverança, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Ou seja, perseverança. Quando falamos muitas vezes de perseverança, é quando nós não perdemos o nosso objetivo, o nosso propósito. Ou seja, toda vez que fala de perseverança, é alguém que passou o que passou, sofreu o que sofreu, viu o que viu, mas tinha um propósito. Não desistiu. Não se cansou. E disse, não, eu vou até o fim. Então era isso que a igreja de Éfeso ela tinha. E se nós formos colocar nos dias de hoje, eu e você como igreja hoje, porque nós somos a igreja de Cristo, será que nós temos perseverado para ir até o fim? Será que o Senhor tem conhecido as nossas obras? Será que o Senhor tem visto o nosso trabalho? Será que o Senhor tem visto a nossa perseverança? Que nós temos ponhado à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, temos o rejeitado, sofrido e pagado o preço e dizendo, de Cristo eu não desisto. Eu vou até o fim. Então entenda que a igreja de Éfeso ela começa a ser elogiada por tudo aquilo que ela tinha feito. Por tudo aquilo que ela cresceu fazendo. Por esses grandes homens de Deus que começaram ali. Mas nós vemos que no capítulo 4, o Senhor diz assim, mas tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Só tinha elogio. Mas agora o Senhor diz, mas eu tenho algo contra você. E o que? Deixaste o teu primeiro amor. Ou seja, deixaste o amor. É por isso que quando Paulo está em prisão, Efésios é uma carta à prisão e é escrita direcionada à igreja de Efésios. Quando eu estava meditando aqui, nós vemos que naquele tempo, e antes de Apocalipse ser escrito, Paulo, ele se coloca em oração pela igreja de Efésios. Abre aí a sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Deus, aleluia.
e o versículo 13. Que diz assim, ó, dizendo para a carta aos Efésios: portanto, vos peço que não desfaleceis das minhas tribulações, por vós que são a vossa glória. Por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroboradores com poder pelo Espírito no homem interior, para que em Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estar arraigados e fundados em amor. Podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento humano, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Então, se você ler aqui, você vai entender a preocupação quando Paulo estava preso com a igreja de Éfeso, era o quê? Para que eles pudessem estar arraigados onde? No amor. Para que eles conhecessem perfeitamente o amor de Cristo, que excede todo o entendimento humano. Ele já estava orando nesse propósito. Ele já estava orando por eles, para que eles fossem desse jeito. E quando a carta veio, diz: tenho pronto a ti que deixaste o teu primeiro amor. Tenho contra ti. Ou seja, abandonaste o teu primeiro amor. Aquele amor a qual Paulo estava preocupado e dizendo: olha, o amor de Deus, ele excede todo o entendimento humano. Está arraigado no amor. Então deixaste o teu primeiro. Quando você se converteu, como que você era? Entenda que quando fala deixar o primeiro amor, quer dizer, é deixar aquele entusiasmo de tudo aquilo que você conhecia era novo. Tudo aquilo que você conhecia, você abraçava. Você entrava na igreja, você olhava todas as pessoas, nenhuma tinha defeito. Todas eram, por quê? Porque você aprendeu a amar. Deixar o teu primeiro amor, entenda que é se verdadeiramente nós amamos a Cristo acima de todas as coisas. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós deixamos o nosso primeiro amor, sabe por quê? Porque não colocamos mais Cristo em primeiro lugar de nossas vidas. Se der eu vou, se der eu participo, se der tempo eu vou na igreja. Não, eu tenho um casamento para ir, eu tenho uma festa para ir, eu tenho isso para ir, eu tenho aquilo para ir. Colocamos muitas coisas à frente do que servir e amar ao Senhor em primeiro lugar. Se der tempo, irmãos, voltar ao primeiro amor não é se der tempo, é deixar tudo, dizer não, dá tempo. Então o que tinha para aquela igreja é o que Paulo estava preocupado: olha, pratique esse amor, exerça esse amor. E o que nós vemos hoje em dia são pessoas que não amam mais. Igrejas que não amam. Igrejas que estão mais preocupadas com o que a pessoa pode fazer do que com o que a pessoa é. Esta é a igreja de Efésios. Tinha perdido o amor. E se for nos dias de hoje? Será que nós já perdemos o nosso amor ou ele está aqui ainda? Conseguimos exercer? Ou será que somos juízes? Já condenamos?
Então a palavra é, olha, você deixou o teu primeiro amor. Que nós possamos pegar esse versículo, nós como igreja, mesmo que ela seja algo histórico ou algo profético, que ela possa ser algo universal e dizer, eu não posso deixar o meu amor por Cristo. Mas aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é o quê? Mentiroso. Aquele que diz que ama a Deus e odeia o irmão é o quê? Mentiroso. Como eu posso amar a Deus a quem eu não vejo e odiar a meu irmão que eu vejo todos os dias? Então entendo que quando ele fala o amor, voltar ao primeiro amor, é realmente eu aprender a amar as pessoas, independente do que elas falam, independente do que elas fazem, independente do que elas é. Porque muitas vezes eu quero amar as pessoas pelo que elas são, pelo que elas falam e pelo que elas é. Se já não me agradou, eu não amo. Se já não foi com a cara, não amo. Se já fez alguma coisa que me desgostou, eu já não quero. É nós amarmos as pessoas, independente do voltar ao primeiro amor. O nosso evangelho, a igreja de hoje, ela precisa ser a igreja que ama. Não é a igreja que prega o amor. É a igreja que demonstra o amor. Porque dizer que ama é fácil. Demonstrar é difícil. Demonstrar é difícil. Então eles tinham isso contra essa igreja. Olha, eu tenho contra ti que você deixasse o teu primeiro amor. Mas aqui nós vemos algo importante que ele fala. Lembra-te onde caíste. No próximo versículo ele vai dizer, lembra-te onde caíste. Então ele estava dizendo, olha, o que eu tenho contra você é que você deixou o seu primeiro amor. Mas agora você precisa lembrar aonde você caiu. Entenda que lembrar está no quê? No passado. Muitas vezes. Ficou na nossa lembrança. Algo que já aconteceu. E sabe o que nós precisamos entender? Que ninguém cai por aquilo que faz hoje. A pessoa sempre cai por aquilo que ela fez ontem. Não, mas aquele caiu porque aconteceu isso hoje. Não. Já vinha acontecendo há muito tempo. Há muito tempo. Então entenda que quando ele está dizendo, lembra-te onde caíste, é porque a igreja naquele tempo não amava mais. Por quê? Porque ela tinha deixado de amar há muito tempo. Lembra onde caíste? Lembra? Tem a sua lembrança? Uma das coisas que eu sempre digo para as pessoas que me perguntam, eu falo assim, pastor, como eu faço para amar as pessoas? Eu oro para Deus pedir para mim amar as pessoas. Ele falou assim, Deus ele sempre vai fazer ao contrário da sua oração. Você vai pedir, Senhor, eu quero amar pessoas. Então ele vai colocar pessoas na sua vida que precisam ser amadas. Mas quem sabe são pessoas com problemas, com dificuldades, com tribulações. Você pediu amor, Ele não vai te dar amor. Ele vai te dar pessoas que precisam ser amadas por você, para você aprender a amar. Então lembrar aonde você caiu muitas vezes é lembrar quantas pessoas passou na sua vida que precisava de amor. E você diz, essa eu não amo. Não, essa daí não merece. Essa já perdeu a oportunidade. Não, essa daí não. Essa eu não quero amar mais. Já cansei. Já dei tanta oportunidade que agora eu já cansei. Lembra onde caíste? Muitas vezes que Deus ele tem colocado pessoas para nós amarmos, para nós abraçarmos. E nós não lembramos.
lembramos dos nossos afazeres, lembramos das nossas correrias, lembramos das nossas coisas, menos exercer o amor sobre elas. Então, quando ele estava dizendo, lembra onde caíste, ou seja, lembra onde você deixou de amar. Lembra aquilo que te fez cair. Você não caiu pelo que você fez hoje, mas é por aquilo que você praticou ontem. Porque muitas vezes não importa como eu estou hoje, aquilo que eu fiz ontem vai refletir no dia de hoje. E aquela igreja era isso que estava acontecendo. Elas precisavam ter amado. Mas ele estava dizendo, lembra-te. E a segunda coisa, ele diz o quê? Arrepende-te. Lembra-te, pois, onde caíste e arrepende-te. Lembra? Mas veio o arrependimento. Porque uma coisa é eu lembrar do meu erro. Lembrar daquilo que eu tinha ter feito e não fez. Sabe qual é a segunda coisa? Se vai vir arrependimento no meu coração. Porque o que nós mais vemos hoje em dia, sabe qual é? É pessoas se alegrarem do erro e não se arrependerem. Se você vai em um bar, você vai em um lugar ali, as pessoas estão se alegrando e contando quantas vezes traíram a esposa, quantas vezes enganaram, mas não é um motivo de lembrar e se arrepender, é um motivo de lembrar e se alegrar. Quantas vezes fizeram isso de errado, quantas vezes fizeram aquilo de errado, quantas vezes ele enganou essa pessoa, roubou aquela pessoa, defraudou aquela pessoa, mas é um sentido de uma lembrança que não traz arrependimento, mas traz alegria pelo feito. Então, quando ele está dizendo para a igreja de Éfeso, lembra onde caíste, arrepende-te, ele quer dizer o quê? Eu tenho que lembrar do meu erro, mas depois que eu lembrar dele, eu tenho que me arrepender, olhar com repúdio e não contar como vitória, como êxito. O que nós fazemos hoje em dia são pessoas que contam coisas erradas como se fosse uma vitória. Não tem arrependimento, sabe por quê? Porque não tem amor. Quem não ama engana, quem não ama mente, quem não ama passa por cima, quem não ama defrauda, quem não ama mata, rouba e ainda diz que está tudo certo. Então lembra e arrepende-te. O arrependimento, ele é interessante. Nós precisamos lembrar dos nossos erros todos os dias e olharmos para nós mesmos, aqueles erros. O que está causando em nós é arrependimento ou é desejo de fazer de novo? É arrependimento ou é desejo de praticar de novo? Voltar a fazer.